Olá, o Gente.com tem a honra de receber hoje um professor, pai, escritor, que tem muito a nos contar. É isso que ele vem fazendo ao longo da carreira, com mais de 40 livros publicados. E atualmente ele se dedica à literatura infantil, livros pedagógicos para pais e educadores. Eu converso hoje com Geraldo Peçanha de Almeida, um profissional que deixa o público com a cabeça borbulhando depois das suas palestras. Um prazer falar com você, professor. Posso dizer você? Você, Mira, por favor. Bom, eu disse que você deixa todo mundo com a cabeça borbulhando, porque são ideias muito interessantes, inovadoras, enfim, no mínimo as pessoas saem refletindo como melhorar a escola, como mudar o rumo da educação do filho, enfim, Sim. encontrar caminhos melhores. Mas vamos começar falando da sua trajetória, Sim. porque de fato é muito curiosa, você que já tinha toda uma formação, uma série de livros publicados, mestrado, e Sim. preferiu, optou por Sim. ficar em sala de aula Sim. ensinando crianças. Acho que a primeira trajetória, o primeiro passo de uma trajetória de educador é a dúvida, né? Porque eu saí da casa dos meus pais para ser engenheiro agrônomo. Veja, eu morava numa fazenda no interior do Paraná, eu sempre trabalhei na lavoura, na roça mesmo, e saí da casa dos meus pais para ir para um colégio interno. E nesse colégio interno, que era da área agrícola, eu deveria seguir nessa área, portanto, o máximo de sonho era me tornar engenheiro agrônomo, porque Até para voltar e ajudar até para os voltar à pais. origem, e era a pessoa estudada, entre aspas, que eu mais conhecia, era um engenheiro agrônomo. E nesse colégio interno eu optei por ser educador. Agora não era uma coisa comum, porque nos anos 80 eu optei por ser educador de criança. Então não era comum homem ser pedagogo e tampouco de jardim de infância. E eu era de um colégio de 400 homens. Então foi muito interessante porque eu não pude contar para os meus amigos que eu havia feito o vestibular da Unesp, na Universidade de São Paulo, na época, para pedagogia. E quando saiu a lista na Folha de São Paulo dos aprovados, os meus amigos foram na Folha olhar na lista de agronomia, meu nome não constava lá. E eu disse assim, e eles disseram para mim, puxa, era Negão meu apelido na época, e disseram, puxa vida, Negão, você é um cara que estuda tanto, faz tanta coisa e não conseguiu passar no vestibular. E eu havia olhado na lista correta e meu nome estava lá, só que eu não podia alardear, porque eu era um adolescente, tinha coisa do bullying, né? Então, como que um homem Que na vai... época a gente nem chamava de De bullying, bullying, mas né? Chamava de existia, qualquer coisa desconfortante. Como é que eu ia dizer para os meus amigos, todos homens, que eu seria professor de bebezinho de pré-escola? Então, e aí a mentira tem perna curta, eu me lembro que fui numa celebração da igreja, que a gente ajudava muito na época, e cheguei lá, uma amiga disse, nossa, como Deus é bom, né? Você passa no vestibular a primeira vez que presta. E os meus amigos olharam assim, não, mas ele não passou. E aí veio a verdade à tona. Então foi a primeira vez que eu passei vergonha por escolher ter sido professor de criança. E felizmente isso aconteceu, você Sim, virou um professor de criança, criança, porque é sim. toda a bagagem, esse conhecimento e essa experiência também de sala de aula que você leva hoje por palestras em todo o país, inclusive Exatamente. fora do Brasil. Sim, sim, Então vamos começar por aí, sim, falando sobre a escola. Se a gente for sim, analisar hoje pedagogias alternativas, tudo que tem se discutido nessa intenção de melhorar o resultado efetivo da nossa sim. educação. Então, eu acho que assim, eu tenho 21 anos de experiência com criança. E hoje, depois de 2 décadas trabalhando especificamente com criança, eu penso assim, é o tal do cuidado, do amparo e do afeto. O vínculo entre o professor e o aluno se dá por essas 3 condições. Não, Amparo, cuidado e afeto. exatamente. O amparo, porque quando você tira uma criança de casa aos 6 meses, que às vezes sai do colo da mãe, da amamentação da mãe, e leva ela para um berçário onde eu tenho a primeira experiência como educador, ela precisa desse amparo, porque você tira de um colo, de um conforto, de uma trajetória de afeto mãe e bebê, e você tem que colocar na mão de um educador, e no meu caso o homem. Então a mãe, quando chegava na porta da escola aqui, entregar um bebê para mim todo enrolado, ela entrava em pânico, porque eu não sou médico, não sou mãe, não tenho seio para amamentar, então assim, como é que ele vai dar conta? Era o primeiro pânico, então eu precisava amparar essa mãe, esse pai e essa criança. No segundo momento é o cuidado, porque uma criança de 6 meses, ou 2 anos, ou 10, ou os meus alunos na universidade, eles precisam de um afeto. Isso que eu ia dizer, daí não só a educação infantil, sempre, né? Mas você veja, quando a gente fala no tal do cuidado e do afeto, nós estamos falando assim, qualquer pessoa numa situação de aprendizagem, ou qualquer criança numa situação de aprendizagem, ela está numa situação onde ela
onde alguém disse para ela, você é a frágil da relação. É vulnerável. Mesmo que eu não considere assim. Então, quando eu tenho um aluno na universidade que ele chega diante de mim, parece que existe um filtro entre eu e ele que diz assim, ó, você sabe menos que esse professor, você é muito menos capaz que este professor, ele sabe mais do que você, se subordine a ele. E eu preciso quebrar esse filtro. Então, de alguma maneira, eu preciso ampará-lo, preciso acolher e preciso criar uma relação. Mas isso quebra também a falta de interesse deles? Porque o que os professores reclamam muito é isso, eles não estão interessados. Claro que não dá para generalizar, mas... Então, você veja, eu muito tempo trabalhei com adolescentes em pré-vestibulares. Então, você tem, as salas de aula tem no mínimo 70, 80, 100 alunos e eu dava aula de literatura. Como é que você faz? Às 7h30 da manhã, 80 alunos ler literatura, que ele chamava do Mais-Chato de Assis, né? Então, dizia assim, professor, hoje tem aula do Mais-Chato de Assis? Eu dizia, tem, o Mais-Chato de Assis, o Mais-Chato de Minas, o Mais-Chato de todos os lugares que vocês podem... Hoje é dia da aula dos chatos. Agora, como fazer esse aluno ler 10 livros de uma lista de livros para a universidade e se apaixonar por aquilo? Então, eu tinha uma máxima que eu dizia assim, que a literatura é a melhor maneira de gente aprender a gostar de gente. E aí eu ia dizendo para eles das minhas falhas como ser humano, das falhas deles como ser humano, das invejas, da maldade, é o que a literatura traz. E aí começa um certo interesse. Só que é um interesse dividido, porque o aluno adolescente ele tem um fone no ouvido, ele usa 2 cadeiras, né? Uma para ele sentar, outra para pôr os pés, ele usa... o amigo do lado para intermediar a conversa com você, porque ele não dirige a palavra. E tudo bem isso? Tudo Ou o professor deve querer mudar não, isso? Tudo bem. É que a relação entre o professor e aluno, ela precisa ser baseada nisso que a gente chama de cumplicidade. E muitas vezes você chega numa escola, o professor está preocupado com o fato do aluno estar de boné na aula dele, com o fato do aluno não estar sentado olhando para os olhos dele, com o fato do aluno não estar com a roupa que o professor gostaria que o aluno estivesse. Mas esse modelo de escola tem 500 anos, Mira. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, que trouxeram essa escola, era assim, todo mundo sentado, com a mesma roupa, olhando para o professor. Então, eu dava aula na universidade, por exemplo, na Federal, e várias vezes eu estava dando aula, o aluno levantava a mão e dizia assim, professor, mas isso que o senhor está falando está errado, o senhor está enganado. Porque o aluno tinha um tablet na mão e eu dando aula. Enquanto eu dava aula, ele estava checando, conferindo as minhas informações. Qualquer falha, entre aspas, na minha informação numérica, ou de data ou cronológica, ele dizia, professor, o senhor está errado. E eu dizia, que maravilha, a gente pode errar. E onde eu estou errado? Aí ele me corrigia. Então eu passava a palavra para ele. E nesse repasse de palavra, começava um diálogo. Então a verdade não estava só em mim. Porque o aluno, just in time, pode atualizar uma informação. Bom, nós vamos caminhando agora para um intervalo, um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre orientação aos pais. E vamos conversar mais ainda sobre a vida, sobre a trajetória do professor Geraldo. Ele que adotou um menino já grandinho, então ele, além de educador, é um grande pai. O filho, inclusive, ajuda nos livros, não é? Bastante. Então, a gente já volta contando essas histórias.